Após uma atualização mais cedo do que o esperado, o Ethereum subiu 10% e puxou as altcoins para cima, com o Bitcoin se estabilizando à medida que os mercados se concentram na Ucrânia. As criptomoedas mantiveram os ganhos de ontem após a declaração de Joe Biden, mas analistas também apontaram motivos específicos para a recuperação da classe de ativos. Antes de tudo, bem-vindo ao canal Criptoativos. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber um alerta sempre que eu postar um vídeo novo. Curta esse vídeo para que outras pessoas possam receber esse material. Fique à vontade para deixar seu comentário. Estou gostando muito, pois isso me motiva ainda mais fazer conteúdo como este. Os mercados de cripto se estabilizaram e mantiveram os ganhos de ontem depois que V começou a se recuperar logo após a declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em um tom que não sinalizava vontade de retaliar o ataque da Rússia à Ucrânia. Depois que o Bitcoin, BTC, abriu caminho para um rally com um ganho de 9,1% para 38.701 dólares, o Ethereum, ETH, teve um desempenho sólido esta manhã, subindo 10,3% para 2.624 dólares, considerando as cotações nas últimas 24 horas. O desenvolvimento ocorre um dia após o anúncio antecipado de uma atualização do protocolo responsável por tornar as transações na rede Ethereum mais baratas e rápidas. O zk-Sync, o protocolo responsável pela implementação da plataforma de dimensionamento Ethereum, anunciou ontem inesperadamente uma rede de testes compatível com a próxima geração da Ethereum Virtual Machine, zk-EVM, anos antes do previsto. O EVM é o ambiente onde residem todas as carteiras e contratos Ethereum, e é responsável por definir as regras da cadeia bloco a bloco. A nova testnet é a primeira implementação da nova tecnologia de criptografia de conhecimento zero que promete crescimento de blockchain, custos mais baixos e maior velocidade sem abrir mão da segurança. Se o protocolo puder oferecer taxas de transação baixas o suficiente, os especialistas apontam que os problemas de dimensionamento do Ethereum podem ser aliviados mais cedo do que o esperado. Com a recuperação geral das criptomoedas e o sentido contrário do que aconteceu ontem, o mercado de derivativos viu uma onda de liquidações de contas por parte de traders que apostam em uma correção acentuada dos preços. Posições vendidas em Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas levaram a perdas de 143 milhões de dólares quando as perdas foram zeradas, de acordo com a CoinGlass. Como resultado, o ativo voltou ao mesmo nível de preço do dia anterior ao ataque, deixando os investidores mais otimistas. De acordo com Alex Guelal, cofundador e CTO da fintech de criptomoedas PAF, a ação de ontem segue tendências históricas em tempos de crise, quando as maiores quedas ocorrem normalmente no dia do surto. Embora pedindo cautela, os especialistas afirmam que o BTC em torno de 34.300 dólares e o ETH em torno de 2.300 dólares podem ter chegado ao fundo do poço se a situação de conflito não aumentar ainda mais. O CEO da Foxbee, João Canhada, lamentou que a guerra já tivesse começado e aconselhou os investidores a manterem a calma, mas lembrou que, historicamente, os melhores tempos para os mercados de longo prazo têm sido quando compre com precisão o som do canhão e o som do violino. Os volumes de opções sugerem que muitos investidores podem estar assumindo posições longas enquanto protegem seus riscos com derivativos, escreveu Sean Farrell, chefe de estratégia de ativos digitais da Fundstrat, em um e-mail para a CoinDesk. Consistente com a semana passada, acreditamos que é prudente manter posições compradas com vencimentos de mais de 6 meses e estar preparado para comprar a queda, escreveu Farrell. Do ponto de vista técnico, há sinais precoces de exaustão negativa nos gráficos, geralmente antes de uma alta de preços de curto prazo. Kate Stockton, sócia-gerente da Filiad Strategies, também observou sinais positivos recentes para o BTC. Esperamos que isso impeça o Bitcoin de uma falha de confirmação, disse Kate ao CoinDesk. Segundo ela, o atual declínio do BTC pode terminar hoje e dar lugar a um período de estabilização de 2 semanas. No entanto, o cenário será invalidado por uma quebra abaixo de 37.361 dólares. Além de acompanhar a melhora no sentimento do mercado de ações mundial, analistas apontaram que a recuperação do Bitcoin e de outras criptomoedas também se deve a fatores específicos dessa classe de ativos. Apesar do movimento mais recente, o Bitcoin permanece um pouco descorrelacionado. Com a política monetária do ativo inalterada, o Bitcoin será pouco afetado no caso de uma espiral inflacionária geral, disse Alexandre Ludolf,
diretor de investimentos da QRA7 em comunicado. Um relatório. A crise econômica causada pela pandemia de coronavírus mostrou que essa descorrelação se torna mais pronunciada após a crise, pois o Bitcoin se recupera muito mais rápido do que outros ativos, observou ele. Ainda há expectativas de que o Bitcoin funcione como uma alternativa para pagamentos e transações em ambos os lados da guerra. De acordo com a consultoria Triple, os países envolvidos no conflito são aqueles com maior percentual de residentes usando criptomoedas. Primeiro a Ucrânia, com 12,73% da população, seguida pela Rússia, com 11,91% dos residentes usando criptomoedas. Use criptomoedas, Bitcoin e outras criptomoedas. Por um lado, especulou-se que as criptomoedas poderiam servir como um porto seguro para os russos contornarem as sanções contra o país. A Rússia responde por cerca de 11,2% da mineração global de Bitcoin, com mais de 5 bilhões de dólares em transações de criptomoedas realizadas todos os anos, observou Tainar, especialista em criptomoedas. Chris S., fundador da startup moeda Cedis Bank. Ao mesmo tempo, os ucranianos estão usando ativos digitais como meio de contornar o bloqueio de retirada das corridas bancárias do país. A stablecoin Tether, UST, está sendo negociada acima de $1 na Ucrânia devido à forte demanda. O preço chegou a $1,10 por USDT. Além disso, as doações de Bitcoin para grupos armados pró-ucranianos têm crescido durante a guerra. De acordo com dados da empresa de análise Elliptic, as transferências de BTC atingiram $400 mil em 12 horas ontem. Apesar da recuperação das criptomoedas de ontem para hoje, os investidores parecem estar procurando por segurança de produtos de maior rendimento no ambiente de finanças descentralizadas, DeFi. Como resultado, os tokens associados a protocolos que geram interesse em criptomoedas aumentaram, subindo quase 25%, liderados por Terra, Luna. O projeto da Câmara visa padronizar a realidade digital antes do lançamento. Um novo projeto de lei complementar, PLC, proposto pela Câmara dos Deputados para regular o uso da realidade digital em preparação para o lançamento de uma versão digitalizada da moeda brasileira está programado para lançar um piloto no segundo semestre de 2022. Teremos um piloto de moeda digital no segundo semestre de 2022. Estamos muito próximos de anunciá-lo, disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falando no evento BTG Pactual. O novo PLC, de autoria do deputado federal Áureo Ribeiro, SDRJ, é o mesmo PL aprovado pela Câmara de Comércio e encaminhado ao Senado, que propõe um marco regulatório para criptomoedas no país. Muitas referências da economia brasileira manifestaram preocupação com a falta de transparência e objetividade do Banco Central na emissão de moedas digitais. A economia brasileira. Pleno desenvolvimento, disse Ribeiro em sua justificativa para o projeto. Ainda não há previsões sobre as deliberações da Câmara sobre o assunto. O preço das ações da Coinbase caiu mesmo após resultados positivos. As ações da Coinbase, Coin, caíram nas negociações após o expediente na quinta-feira, mesmo depois de anunciar fortes resultados no quarto trimestre de 2021. O motivo está nas previsões futuras, com as exchanges de criptomoedas prevendo dificuldades no primeiro trimestre de 2022. A Coinbase reportou receita no quarto trimestre de $2,5 bilhões, em comparação com as estimativas de analistas de $2 bilhões. O EPS ajustado chegou a $3,32, em comparação com as expectativas de $1,94. A empresa registrou receita de transações de $2,3 bilhões no quarto trimestre, ante $1,1 bilhão no terceiro trimestre. O faturamento no quarto trimestre foi de $547 bilhões, acima dos $327 bilhões do terceiro trimestre. A Coinbase também registrou um volume mensal de transações de 11,4 milhões de usuários no último trimestre do ano passado, acima dos 7,4 milhões no trimestre anterior. No entanto, as exchanges de criptomoedas disseram que sua volatilidade e os preços dos ativos criptográficos caíram de seus máximos históricos no quarto trimestre devido a fatores macroeconômicos e instabilidade geopolítica. Portanto, espera-se que os usuários mensais de varejo, bem como o volume total de transações no primeiro trimestre, sejam menores do que no quarto trimestre em comparação com o quarto trimestre.
Bloco de Jack Dorsey supera expectativas e registra 2 bilhões de dólares em transações de Bitcoin. O bloco de fintech pagamentos digitais, anteriormente conhecido como Square, liderado pelo ex-CEO do Twitter Jack Dorsey, registrou receita no quarto trimestre de 2021 de 4,08 bilhões de dólares, um aumento de 29% ano a ano e mal superando os analistas em um consenso de 40,4% bilhões de dólares. Essas foram as melhores informações sobre criptomoedas. E para você que chegou até aqui, assista a outros vídeos do canal. Caso queira aprender mais sobre o mercado de criptomoedas, estarei deixando um conteúdo fixado aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.